Olá, tudo bem? O que realmente o apóstolo Paulo pensava sobre a lei? Qual era o verdadeiro entendimento do apóstolo Paulo sobre a lei de Deus? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 7, aqui no verso 14, o apóstolo Paulo fala assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido na escravidão do pecado. Se no apóstolo Paulo, a pessoa carnal, ele é escravo do pecado, porém a lei é espiritual. Essa pessoa que vive na carne não pode sujeitar a lei de Deus. Está escrito aqui no verso 7 de Romanos 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo poderia estar. Então o homem carnal, ele jamais poderá guardar os mandamentos de Deus. Ele precisa de uma mudança. E o apóstolo Paulo fala mais aqui no livro de Gálatas, aqui no capítulo 5, no verso 17, ele fala assim: Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos em si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a pessoa que está na carne, e não consegue guardar a lei de Deus, porque vai haver um conflito entre a carne e o espírito. Se a lei é espiritual, então a carne não pode sujeitar a lei de Deus. Mas para que a pessoa vive de acordo com a lei de Deus, ele precisa de Cristo. Então a lei não pode justificar o homem. Somente Jesus justifica o homem. Então a pessoa que nasce de novo, que aceita Jesus, o apóstolo Paulo fala do homem que se renova interiormente. Por isso que ele fala aqui, em Romanos, no capítulo 7, no verso 22. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então o apóstolo Paulo fala, esse homem convertido, que agora não é mais Saulo, que agora é Paulo, ele tem prazer na lei de Deus. Ele não tem mais luta contra a lei, porque não vive mais na carne, mas vive no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então esse homem, esse novo homem, que nasceu do Espírito, esse homem interior, esse homem, ele tem alegria e prazer nos mandamentos de Deus. Por isso que Jesus, ele veio para libertar o homem do pecado, libertar o homem da carne, transformar o homem em uma pessoa espiritual, para que ele possa viver de acordo com a lei de Deus. A gente percebe que esse é o plano de Deus desde do passado e do Velho Testamento. A intenção de Deus era que o homem seria transformado de maneira que ele servisse a ele voluntariamente, com prazer. Servir a Deus e andar segundo os seus mandamentos. É ter prazer em guardar os seus mandamentos. Ter prazer em guardar a sua lei, que é santa, justa e boa.